Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente para estudar um pouco sobre a Palavra de Deus e fazer com que a mensagem de hoje venha tocar em nossos corações e que a nossa vida se molde ao ensino de Sua Palavra, ao ensino do seu querer. A mensagem de hoje é uma mensagem muitíssimo importante. Não que as outras não tenham sido, porque todas, como a de hoje, foram extraídas da Bíblia. Mas a cada dia ele vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, e nesse aperfeiçoar e nesse aprimorar a gente vai chegando mais perto de Deus, mais perto da salvação. Que Deus nos ajude, não é? Mas antes de darmos início à nossa programação, a gente vai primeiro pedir a orientação de Deus. Oremos a Deus. Santo Pai, Deus rico em misericórdia, mais uma vez aqui estamos como teus filhos, agradecidos pela noite, por esse levantar. Que a tua graça e o poder convertedor conosco seja a nossa atividade neste dia. Que o poder do Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos proteja, nos faça um forte instrumento em tuas mãos. Oramos também pelas pessoas que estão nos hospitais, receosas de uma cura, receosas de que o poder do Espírito Santo revele aos homens um antídoto para o mal que assola neste mundo. Fica conosco, nos orienta agora, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2,
colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Gleba H, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. História emocionante, não? Mas que bom, né? Que bom. Nós estamos aqui nesse culto e queremos honrar e glorificar o nome de Deus, né? Agora a gente vai cantar, né? Vai cantar e tem um hino muito inspirador, né? Quem ouvir as novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. É uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Porque todo mundo estava condenado à morte. Estando condenado à morte pelo pecado, essa boa notícia é que está se referindo a Jesus como Senhor e Salvador. Então é boa notícia, quer dizer que para os humanos, para os pecadores, existe uma solução, existe uma esperança. E esse hino ele diz, quem ouvir as novas. Então quem ouvir e aceitar essa mensagem de esperança, salvação e vida eterna, que vá na verdade anunciar aos outros. O número desse hino é o 186. Muito bonito esse hino, muito inspirador. Vamos cantar? A partir de agora, o hino número 186. Quem ouvir as novas. Que Deus abençoe. De graça, vinde desfrutar. Ó, que o mundo inteiro ouça anunciar. Tudo que quiser é vir. Tudo que quiser venha receber. Possam todos essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste quem convida assim. Possam todos essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste quem convida assim. Tudo que quiser é vir. Que fiel promessa tens, pecador. Queres ter a vida, vem o Salvador. Ele a todos fala com eterno amor. Tudo que quiser é vir. Tudo que quiser venha receber. Possam todos essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste quem convida assim. Tudo que quiser é vir. Queridos, um hino muito inspirador esse nosso aqui, que nós acabamos de ouvir e então cantar. E agora vamos para a mensagem.
Ela traz o título O Mundo Inteiro Precisa Ouvir. Por isso que nós cantamos, né? Quem ouvir as novas. O mundo inteiro precisa ouvir. Precisa ouvir, precisa aceitar ou não. É da pessoa. E muitas pessoas por aí afora recebem proposta de um bom emprego, né? De um bom salário e recusa. Bom, se recusa porque tem outras propostas. Mas no nosso caso aqui, como pecador, nós não temos outra opção. A única opção é Jesus Cristo. Por isso, o mundo precisa ouvir essa mensagem de salvação, esperança e vida eterna. E como base, tomamos a leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. 14, o versículo 6, onde assim está escrito. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, eu sou o único caminho. Eu sou o único meio de salvação. Eu sou a única esperança que tem para vocês, pecadores. Eu sou a verdade. Eu sou a vida eterna. Por que Jesus disse, eu sou a vida eterna? Primeiro, porque ele tem a vida eterna. Segundo, porque ele é o Criador, ele é também o Redentor. E ele oferece a vida, porque todos nós estamos condenados à morte e morte eterna. A Bíblia não diz lá no livro de Romanos, porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, todos irão passar por essa fase, por esse momento. Esse é o preço da desobediência. O preço do pecado, a morte. Muito bem. Sabe, quem ouvir as novas, é o hino que a gente acabou de cantar. Vá proclamar. Pois quem ouvir as novas, não fique só para si. Leve essa mensagem aos outros, porque esta mensagem é a esperança de salvação e de vida eterna. Então, é preciso levar a outras pessoas, porque o cristão, ele não é egoísta, e ele não sendo egoísta, ele quer que as outras pessoas se salvem, principalmente as nossas famílias, né, irmão? Nós amamos as nossas famílias, e ao amar a família, queremos agora estar todos juntos no céu. Jesus é a única esperança. Mas agora vem uma pergunta. E aqueles que morreram sem ouvir essa mensagem? Isso é uma pergunta. E aqueles que morreram sem ouvir essa mensagem? Quando se faz essa pergunta, aí surge agora mais duas. Né? Mais duas interrogações. Aí diz assim, como Deus irá julgar essas pessoas que não ouviram essa mensagem? Como é que ele vai julgar se a pessoa não ouviu? A segunda pergunta, existe para salvação fora do plano original de Deus? Fora do plano original executado por Jesus? Não, não existe. Mas a pergunta é o seguinte, como é que Deus vai julgar essas pessoas que não ouviram essa mensagem de esperança, salvação e vida eterna? Como vai? Bom, no decorrer aqui do estudo, a gente vai tentar esclarecer isso aqui. A gente vai tentar esclarecer isso aqui. Pois bem, todos, na verdade, serão julgados mediante o conhecimento que tiveram. Bom, isso já vai clarear alguma coisa. Todos serão julgados pelo conhecimento que tiveram. Pois bem, hoje nosso Salvador, hoje Jesus é nosso Salvador. Hoje Jesus nos traz esperança, salvação e de vida eterna. Hoje Ele é nosso Salvador e nos traz pela sua mensagem, esperança, salvação e vida eterna. Mas quando Ele voltar, e os sinais estão bem claros, mostrando que Jesus, breve, muito breve, vai voltar. Então, quando Jesus voltar,
ele já não é nosso advogado, ele é nosso juiz. Porque com ele está a decisão de salvos e perdidos. Pois não vai existir meia conversa, meio termo. Essa palavra purgar, purificar, purgatório, isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso foi uma conversa que começaram proclamando desde a Idade Média e que ainda perdura até os nossos dias. Para Deus só existe duas condições. E das duas condições a pessoa tem que optar por uma, queira ou que não queira, ficando calado ou tomando decisão. Ou está salvo, ou está perdido. Na volta de Cristo, ele na verdade ele trará a sentença de cada um. Aprovado, desaprovado. Vida eterna e morte eterna. Então não existe depois da morte alguém que vai para um determinado lugar para se purificar. Isso não existe. Se procurarmos isso na Bíblia, a Bíblia não vai mostrar nada disso. A esperança de salvação é para nós que estamos vivos. Todas as pessoas que desceram ao túmulo tiveram a sua oportunidade. Todas que desceram ao túmulo tiveram a sua oportunidade. A oportunidade que nós temos agora é a nossa, porque estamos vivos. Entendeu? Então, Jesus, ele é o nosso advogado agora. Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Mas na sua volta, ele será o juiz e ele trará, na verdade, a decisão. Graça. A gente já falou isso aqui. Mas a gente tem que estar sempre repetindo essas coisas. Graça quer dizer favor imerecido. A pessoa não merece. Mas a graça de Deus é maior. Porque ele não quer saber o que a pessoa fez, nem por onde andou. Ele oferece a salvação, ele oferece o perdão. Pois bem, hoje é tempo de graça. No momento, é tempo de graça. E ele convida a nós. E ele, como advogado, ele defende a cada um de nós. Ele defende porque ele diz, eu paguei o preço da desobediência dele. Eu paguei o preço da desobediência do João, do Manuel, da Maria, da Francisca. Eu paguei o preço de todo mundo. Porque eles estavam condenados à morte, morte eterna. Eu paguei esse preço. Jesus morre para pagar o que não devia. E quem devia? Nós. Nós devíamos a Deus exatamente a essa nossa desobediência a Ele. Sabe o que é interessante? É que a desobediência é sempre crescente. Sempre crescente. Ele nos convida agora. Na sua volta, ele vai dar exatamente o veredito final. O veredito final. Ele vai exatamente trazer a decisão final sobre cada um de nós. Mas vamos ver o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Decore bem, note bem essas passagens, né, para que depois você possa consultar. Né? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Aí diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todas as pessoas, e sem exceção, irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Essas pessoas, nós estamos incluídos. Todas essas pessoas irão prestar conta de sua vida. E nesse tribunal que ninguém vai escapar,
ninguém vai escapar desse julgamento, vai ter que chegar nesse tribunal, nesse julgamento, e ali Deus vai dar o veredito final. Salvação ou condenação? Vida eterna ou morte eterna? Mas diz que todos nós iremos comparecer. Todos, sem exceção. Sabe, tem pessoas que quando vai, por exemplo, não sei se isso acontece por aí fora, algum teatro, algum cinema, algum outro ambiente qualquer, alguma festividade qualquer. Então a maioria das pessoas passa pela bilheteria, compra o seu ingresso, o seu bilhete e ali entra. Mas talvez tenha algumas pessoas que vá procurando algum meio, aí entre por uma porta nos fundos e consiga pular uma janela, qualquer coisa desse tipo aí. E termina entrando e permanecendo no lugar, permanecendo junto com aqueles que pagaram o ingresso. No céu não existe isso não, irmão. Todos iremos passar pelo crivo de Cristo. E se todos estão lá, é porque aqueles que estão são merecedores. Então ninguém vai escapar disso. Todos têm que passar e estão passando pelo julgamento de Deus. Olha, no momento existe 3 tipos. Né? Existe o julgamento comprobatório, agora, o comprobatório. Existe o julgamento investigativo e o executivo. Eu troquei as ordens aqui. Primeiro, o investigativo. Ele está investigando a vida de cada um agora. Depois tem o comprobatório. Ele vai comprovar no milênio, depois a gente vai falar sobre isso, comprovar se aquela pessoa é digna ou não de salvação ou vida eterna. E no fim temos o juízo executivo, ou seja, para executar. Você sabe que quando uma lei fica tramitando no Congresso Nacional, primeiro vai para a Câmara Federal ou pode vir do Senado Federal. Por exemplo, se vier da Câmara, vai para o Senado e depois do Senado volta para a Câmara. Se não tiver nada para acrescentar, então ele via para o presidente da República, que é o poder executivo, e ali ele assina, né? Então o poder legislativo legisla aquela lei, o poder executivo assina, pode executar, e o poder judiciário executa aquela lei. Então, nós estamos no período de investigação, depois o período comprobatório e depois o período de execução. Tá? De execução. Muito bem. A Bíblia diz, e é bem clara, né? Diz que somente aqueles que ouvem, aceitam e praticam esse evangelho, esta mensagem de Cristo, somente esses que podem ser salvos. Então, para Deus não existe meio termo, não existe meia verdade, não, ou é ou não é. Né? Então, veja só, ele diz somente aquelas pessoas que ouvem, aceitam e praticam, somente esses que serão salvos. A Bíblia é clara e bem clara nesse ponto. Então, por isso que o mundo inteiro precisa ouvir. Precisa ouvir tanto aquele lado que leva à perdição, como aquele outro que leva à salvação e à vida eterna. Mas Deus, ele não vai impor nada disso a ninguém. Nada disso. A pessoa, cada um de nós, é que tomamos a nossa decisão. Eu sempre gosto de falar, ilustrar, num casamento, não é? Então ali o celebrante pergunta, João quer casar com Maria? Maria quer casar com João? Aí vem aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer. Para que pergunta? Ela não está ali, não é para casar? Mas aquilo ali é a última decisão. Eu não vi pessoalmente, mas pela internet a gente vê muitos casamentos que foram desmanchados no altar. Qualquer um dos dois que disser não, o celebrante não pode fazer mais nada.
Então Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda aconselha, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Pois bem, irmãos, nas palavras da Bíblia, salvação tem um nome. Salvação chama-se Jesus Cristo. Somente Ele que dá a salvação a cada um de nós. Ele é o Salvador da humanidade. Mas deixa eu falar um pouco sobre Salvador e sobre Senhor, que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, não querem como Senhor. E qual a diferença entre um e outro? A diferença, irmãos, é que muitas vezes a gente quer alguém para nos salvar de uma situação que está passando, um problema difícil que está passando. A gente vai por a pessoa, por exemplo, que vai ao hospital, que está aqui com aquela doença, e toda doença que a gente tem, por mais simples que venha a ser, mas a gente sempre cria algo muito difícil porque a gente não entende. Mas quando vai no hospital e todo mundo quer que ser atendido logo, e às vezes aparece um médico que se compadece, então aquele médico tornou-se agora um salvador para a situação daquela pessoa. Então as pessoas querem Jesus como Salvador, que livre daquele problema, daquela situação que ele está passando, mas não com ele como Senhor. O que é Senhor? É quando ele agora passa a mandar na tua vida. É quando você agora aceita os seus ensinos e passa a ter uma vida diferente. Aí é nesse momento que diz, passou a ser uma nova criatura. Passando a ser uma nova criatura, ele teve um novo nascimento. A gente falou isso em outro estudo, que foi exatamente o caso de Nicodemos. Jesus disse, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nascer de novo. Então a gente pode nascer mesmo sendo velho. A gente pode nascer de novo. Mas tem uma curiosidade aqui, né? Uma curiosidade aqui que surgiu naquelas duas primeiras perguntas, né? Como Deus irá julgar essas pessoas que não ouviram a mensagem? E se há salvação no plano original de Jesus? E se há salvação somente no plano original originado por Jesus? Irmãos, muitos que não conheceram a lei de Deus, muitos que não conheceram a lei de Deus escrita, serão julgados pelo certo e pelo errado que fizeram. Como entender isso? Suponhamos que alguém seja uma pessoa que foi criada num sítio, nasceu e foi criado ali. Então, na convivência daqueles próprio ambiente, daquelas pessoas ali no sítio, ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ele sabe o que é justo e sabe o que é honesto e sabe o que é desonesto. Ele conhece tudo isso, todas as pessoas sabem o que é isso. Então, se todas as pessoas sabem o que é isso, pratica ou não pratica, será julgada por isso. Então, você teve ciência, você teve conhecimento. E agora a gente cita aqui dois casos. No caso dos índios, no caso dos escravos, por exemplo. Eles não receberam orientação sobre a lei de Deus. As pessoas falando sobre a lei de Deus, dizem assim, meu pai foi um deles. Disse assim, olha, são 10 mandamentos. Jesus agora baixou para 2. E às vezes nesses 2, a pessoa consegue viver por eles. Não, irmãos. Ele simplificou somente. Dos 10, ele não baixou para 2 não. Continua os mesmos 10. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi isso que ele disse? E ele disse, e desses 2 mandamentos depende toda a lei. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? São os 4 primeiros mandamentos, irmãos. Os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque os 4 primeiros fala e se refere a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Quando ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, ele não está pedindo nada a você não, viu? Ele está determinando.
Ele diz que é proibido fazer. Entendeu? Então muitas pessoas querem agora se justificar. Não adianta. Deus, ele determina. Bom, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tem muita gente contando piada aí com o nome de Deus, viu? Então o nome de Deus é um nome santo, precisa ser respeitado. Entendeu? E o quarto, ele diz, lembra-te do sábado, do dia de sábado, para o santificar. Esses 4 mandamentos significam amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Esses 4, que se faz referência a Deus, é que diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então as pessoas por aí, muitos não têm conhecimento. Entendeu? E se perguntar quais são os 10 mandamentos, não sabe. Não sabe. E fica salteando aí. Os mandamentos são aqueles que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20. Esses sim, são os mandamentos da lei de Deus. Bom, isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo, é a partir do 5º. Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás. Não adulterarás. Não matarás. Não dirás falso testemunho. E nem cobiçarás a casa do teu próximo. E não cobiçarás a casa do seu o sexto. Tá? Não terá, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não, vamos por etapa. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás nem a casa, nem a mulher do teu próximo. Esse quer dizer amar ao próximo como a si mesmo. Se você não quer que ninguém lhe mate, então você também não deve matar. Se você também não quer que ninguém lhe roube, você também não deve roubar. Se você quer que seus filhos lhe honrem e lhe respeitem, então primeiro você tem que honrar e respeitar os seus pais. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Isso foi o que Jesus determinou. Isso foi o que Jesus fez. Né? Isso foi o que Jesus ensinou. Pois bem, aqui nos diz ainda, aqueles que não conheceram a Jesus e não tiveram contato com o Evangelho, se sentem influenciados pelo Espírito Santo. Essas pessoas serão salvas. Deixa eu me explicar melhor. Aquelas pessoas que não conheceram a Jesus, aquelas pessoas que não conheceram, mas que se sentem influenciadas por Cristo, pelo amor de Cristo, essas pessoas que sentem necessidade de salvação, essas pessoas serão salvas. Porque elas procuraram, elas tomaram a iniciativa, elas reconheceram que não eram nada e que dependia de um bem muito maior. Dependia de um bem muito maior. Olha, vamos ler o que está escrito no livro de João, no capítulo 10. Né? João, no capítulo 10. Aí diz assim, 10 e o capítulo 16. Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então verá um rebanho e um pastor. Olha, existe centenas, se não milhares, de igrejas por aí afora. Centenas e milhares de igrejas por aí afora. A igreja de Deus tem que viver o ensinamento de sua palavra. Todas as igrejas conduzem ao céu? Não. Somente aquela que procura viver o ensino da palavra de Deus. Essa sim. Que não adianta eu ensinar coisas erradas, contrária
a Bíblia, ou seja, segundo o meu entendimento. Não, irmãos. Deus já determinou o que quer. Por isso que ele disse, eu tenho outras ovelhas, eu tenho outras pessoas que estão fora deste aprisco. Eu tenho outras pessoas que estão fora desse rebanho, mas a mim me convém procurá-las e trazê-las para cá. Sabe, Deus procura outras pessoas através de você. Você que ele faz instrumento nas suas mãos para levar a mensagem a outros. Isso é que ele está dizendo. Isso é que ele está dizendo, e nós devemos agora ouvir e praticar os seus ensinos. Ele tem outras pessoas, ele quer que estão fora desse aprisco, e ele quer fazer você instrumento em suas mãos. Ele quer fazer de você um divulgador de sua palavra. Mas aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, veja o que ele diz aqui através do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 6 em diante. Vamos ler a partir do 5. Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então está bem claro aqui quando diz segundo a dureza do coração de muitas pessoas. Segundo a dureza do coração de muitas pessoas, quando chegar no juízo de Deus, Deus vai se revelar a cada um e vai retribuir a cada um segundo o seu proceder. Segundo o seu proceder. Quem ouvir as novas, você está ouvindo agora, você está vendo agora, né? Você está vendo, você está ouvindo agora. Deus está chamando você. Ele está chamando você e está apelando para que você atenda o seu chamado. Ele está chamando a você. Muito bem. Algumas pessoas por aí afora afirmam que no fim, Deus vai salvar todas as pessoas. Não é bem assim não, viu, irmão? Não é bem assim não. Eu vi uma pessoa dizer assim, eu acho que Deus não é tanto como as pessoas digam aí não. Porque nos é dito que ele vai destruir esse mundo com fogo e enxofre. Ele não vai destruir o mundo em si, a terra em si, mas as pessoas que moram na terra. Então essa pessoa diz, eu acredito que Deus não, o amor dele, ele não vai. Mas a Bíblia diz que ele vai destruir. Ele não destruiu o primeiro com água? Então o segundo ele diz que vai destruir com fogo. Vai destruir com fogo. Muito bem. Veja o que diz aqui no livro de Hebreus. Bom, algumas pessoas afirmam que nos últimos tempos Deus salvará todas as pessoas. Não é bem assim não. Né? No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, 5:8, ele diz assim: embora sendo filho, Jesus sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tomou para si os pecados das pessoas e tornou-se autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Então, para termos direito à salvação, é preciso obediência. Eu vou ler novamente, né? Então está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 8 em diante. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Então, ele não será salvador de todo mundo, embora que veio para ser salvador de todo mundo. Mas ele é salvador daqueles que o aceitam como Senhor. Ele é salvador daqueles que o têm para a vida eterna. Mas salvação somente para aqueles que obedecem e estão do lado de Cristo. Somente esses. Pois bem, existem muitas pessoas, isso aqui dói, o que eu vou dizer agora, isso aqui dói e incomoda. Existem muitas pessoas boas que serão condenadas. Muitas pessoas boas que serão condenadas. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha, a salvação não é pelas obras. Então tem pessoas que ajudam a outra, faz isso, faz aquilo outro, mas não é pelas obras que somos salvos. Somos salvos por Cristo. Eu e você tem a obrigação de ajudar seus irmãos. Temos a obrigação. Mas pelo fato de ajudar, não quer dizer eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e buscar isso méritos. Isso não existe, queridos. Isso não existe. A salvação está em Jesus Cristo. Por isso que existem muitas pessoas boas que, pensando que está fazendo bem, está comprando a vida eterna, está comprando a salvação. Isso não existe. A salvação, ela está pronta. A salvação tem nome, como eu já falei. A salvação chama-se Jesus Cristo. Pois bem, a sua bondade, a bondade da pessoa, não leva a ele o perdão dos pecados. O perdão dos pecados só leva se a pessoa aceitar a Cristo como Senhor de sua vida. Por isso que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele lhe ama. Ele quer lhe salvar. Ele demonstra tanto interesse de sua salvação, que quando entrou o primeiro pecado aqui na terra, através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles desobedeceram, a iniciativa de buscar as pessoas foi Deus, não foi dos seres humanos. Adão e Eva não chegaram, o Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa. A carne, na verdade, foi fraca, eu fui tentado pelo inimigo e eu comi do fruto que era proibido, que o Senhor determinou que não comesse. Não, eles fugiram. Eles fugiram. E Deus foi que foi atrás dele. E chegou para Adão e disse: onde estás? O interesse de salvação é da parte de Deus. Ele quer salvar as suas criaturas. Ele quer salvar a sua criação. Você está no meio. Você faz parte da criação de Deus. E através do Espírito Santo ele fica insistindo nas pessoas. E portanto ele insistir, as pessoas se acham incomodadas. Se acham incomodadas. Pois bem, nem todos serão salvos, porque nem todas as igrejas e religiões levam à salvação. Nem todas. Tem que ser aquilo que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia está escrito. O que é a Bíblia? É o manual da salvação. A Bíblia é o manual da salvação. A Bíblia que nos mostra o caminho. Por isso que diz a única regra de fé é a Bíblia. Aí você diz, não, a única regra, a regra de fé também é Jesus. A regra de fé é os mandamentos. A regra de fé é mostrar a criação de Deus. Tudo bem, Jesus, os mandamentos, a criação de Deus, a natureza. Mas quem foi que revelou tudo isso a você? Foi a Bíblia. Então a Bíblia é a única regra de fé. Não tem para onde correr. Então eu acredito que Deus existe. Você acredita que Deus existe. Mas quem foi que disse que Ele existe? A Bíblia. Então ela é a única regra de fé. Entendeu agora? A única regra de fé. Então, irmãos, todos nós somos pecadores. Isso é um fato. Ninguém pode dizer que não. Tá certo? O desejo de Deus é que as pessoas se arrependam. O desejo de Deus é que as pessoas se
Convençam e convertam. Esse é o desejo de Deus. Pois bem, ele está à porta. Não a porta da casa, mas a porta do coração. E interessante que essa porta do coração, isso é uma simbologia. A porta do coração, ela é além de ser uma simbologia, mostrando que o coração, ele é o centro da vida. Essa porta, que também é uma simbologia, a fechadura está por lado de dentro. Só quem abre é você. Então, eu posso abrir a porta de minha casa pelo lado de fora, você também. A chave abre. Mas essa porta do coração, a fechadura está do lado de dentro. A maçaneta está do lado de dentro. Só quem pode abrir é você. Jesus, quando bate, ele está querendo entrar na vida da pessoa. Ele está querendo mostrar os meios pelos quais as pessoas vêm a ter direito à salvação e vida eterna. Mas primeiro ele quer perdoar a você. Primeiro ele está lhe chamando. Sabe, irmãos, eis que eu estou à porta e bato. Você encontra isso lá no Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. E ele diz, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa, ou seja, entrarei na sua vida. Eu quero participar da sua vida. Eu quero que ele participe da minha vida, que ele veja o meu sofrimento, que ele veja o meu sofrimento, que ele veja também a minha morte, que ele veja também a minha ressurreição e a minha promessa de ir buscar aquelas pessoas que estão no meio do pecado. Ele quer vir buscar você. Por que eu digo isso, quer vir buscar você? É como se só existisse um para Deus. É como se existisse apenas uma pessoa. Ele vem buscar a pessoa. Por isso que pergunta se a pessoa aceita ele como Senhor e Salvador. Então isso é uma decisão pessoal. Ele passa a ser Salvador individual. Mas aceitar ou deixar de aceitar, isso depende de cada um. Quando virá Jesus? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele deixou os sinais. E essa pandemia que está por aí fora é um dos sinais da volta de Cristo. Um dos sinais. Então está muito perto dele voltar. Porque não é somente por causa desse sinal, dessa pandemia que está por aí fora. É devido aos outros sinais que tem, na verdade, apresentado. Tufão, furacão, enchente, tsunami, morte, a sociedade toda desequilibrada, entendeu? Assassinatos absurdos, né? As pessoas dirigentes dos países, não só no Brasil, mas por aí fora também, são pessoas que agora ficam usufruindo do dinheiro público, fica agora usufruindo daquilo ali, e que muitas vezes os injustiçados é quem paga o preço, e um preço bem caro. Mas quando virá Jesus, ninguém sabe. Mas ele deu um sinal. Ele disse, e quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. Você tem ciência de que Jesus vai voltar. Você tem conhecimento disso. Então se requer um preparo para esse encontro. Sabe quantas vezes Jesus vem a essa terra? Uma. Quem estiver pronto, vai. Quem não estiver, fica. Agora só que fica morto. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Tessalonicenses, que na medida que Jesus se aproxima da terra, o esplendor da sua glória irá destruindo os ímpios, irá destruindo as pessoas que não têm Ele como Senhor e Salvador, porque não têm a sua proteção. Confie nessas palavras, não são minhas, são da Bíblia.
Jesus breve virá, Ele quer buscar você, Ele quer buscar a tua esposa, Ele quer levar também a tua esposa, Ele quer levar também o teu marido, Ele quer levar os teus filhos, Ele quer levar a família inteira, Ele quer levar para esse céu, esse prometido céu, Ele quer que você vá para lá. Ele fez exatamente isso porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar, Ele quer estar nos presenteando com a vida eterna. Mas a decisão é tua. A decisão é tua. Atenta a essas palavras, porque breve Jesus voltará. Nós não sabemos quando, mas Ele vai voltar. Ele vai mostrar que não é mentiroso. Ele vai cumprir a sua palavra. Tenha Jesus como Senhor e Salvador. Tenha Jesus como o único instrumento de salvação em sua vida. Que Deus te abençoe, a você, a sua família, e que breve, quando Jesus voltar, estaremos todos de cabeça erguida e dizer em uma só voz: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Que Deus abençoe. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.